E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração nesse domingo, ou seja lá o dia que você esteja vendo esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Esse domingo é um domingo muito especial para a gente, né? Para mim, na verdade, é sempre especial poder louvar a Deus, poder adorar a Deus e contar com a sua participação nesse momento de louvor e adoração. Então eu sempre digo que é um domingo especial. Mas nesse domingo é um pouquinho mais especial para mim, pessoalmente, porque nós vamos, nessa terceira semana, que essa é a terceira semana da nossa série de mensagens sobre as aventuras espirituais, né? Que é buscar a Deus através das disciplinas espirituais, e experimentar coisas diferentes e desconhecidas e inesperadas. Nós não podemos prever o que Deus vai nos dar, porque nós não podemos manipular a Deus, Deus é soberano. Então, nessa terceira semana nós vamos falar das Escrituras, que eu entendo como o alimento necessário para a jornada de fé de qualquer pessoa na fé cristã. Então, obviamente, o estudo das Escrituras é uma das minhas maiores paixões e por isso eu me tornei pastor, é a verdade, enfim. Então, fica com a gente. Eu quero fazer um pedido aqui especial para você. Primeiro, se você puder dar um like, compartilhar e fazer comentário, é sempre muito bom, porque nos dá esse ânimo de saber que nós estamos, mesmo distantes, mesmo através da internet, estamos todos conectados, participando de um serviço juntos, né? E, além disso, quando você compartilha, você dá oportunidade para seus amigos e familiares, os seus conhecidos, a terem contato com esse serviço de adoração, e Deus pode também falar com o coração deles. E se você ainda não nos segue nas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, basta você procurar lá por PMB Church, né? Ou @PMB Church, ou Primeira Metodista Brasileira, né? Vai aparecer lá a logo da nossa igreja e você vai poder ter acesso aos cultos anteriores, enfim, vai poder participar aí da nossa caminhada ministerial, ok? Bem, fica aqui o convite e agora eu quero te convidar a orar comigo e apresentar esse culto, apresentar essa reunião para o nosso Deus, tá ok? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, nós te agradecemos pelo teu amor e nós te agradecemos pelo teu perdão, Senhor, porque nós não merecemos, Senhor, e viemos aqui diante de ti confessar os nossos pecados, confessar, Senhor, que nós sabemos que não merecemos a tua graça, não merecemos o teu amor, mas nós o recebemos, Senhor, porque é dom, é um presente que tu nos oferece, Deus. Por isso, muito obrigado pelo teu perdão, Pai. Muito obrigado, Jesus, por se fazer presente em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por nos direcionar, nos inspirar e nos transformar dia após dia. Nós queremos apresentar, Senhor, diante de Ti as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas angústias, Senhor, para que Tu nos venha a encher de paz e força e nos inspirar e nos direcionar para que nós possamos superar essas dores e essas angústias, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos também te apresentar nossas alegrias, nossos agradecimentos, Senhor, e te apresentar os nossos sonhos também, Senhor, aquilo que ainda não conquistamos, mas queremos conquistar. Eu te peço em nome de Jesus o teu toque, Senhor, para que nós possamos alcançar essas metas, Senhor, mas guiados por Ti, alcançar de uma maneira honesta, correta, Senhor, e inspiradora, acima de tudo. Pai, nós queremos também Te apresentar o sofrimento do mundo, principalmente, Senhor, os sofrimentos da fome, os sofrimentos da falta de abrigo, o sofrimento da doença, Senhor, especialmente que tem sido multiplicada, Senhor, por essa situação de crise sanitária, de crise de saúde, Senhor, dessa pandemia. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e tem misericórdia, Senhor, das pessoas que estão sofrendo mais, ó Deus. Em nome de Jesus, toca na cabeça dura, no coração duro, Senhor, daqueles que lideram, Senhor, os mecanismos
que podem solucionar ou amenizar o sofrimento das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, em corações e cabeças dos líderes das tuas igrejas, Senhor, para que eles possam assumir uma postura responsável e correta, espiritual, emocional, ética, moral, de todas as esferas e naturezas, ó Deus. A tua igreja deve ser uma influência positiva nesse mundo e não ser serva dos padrões deste mundo, Deus. Em nome de Jesus, eu levanto a minha voz clamando, Senhor, por justiça, Senhor, nesse mundo. Que a tua justiça se manifeste, Senhor. A tua palavra me assegura que a justiça social é um valor que te agrada, é uma expressão de adoração ao teu nome. Por isso eu te peço em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, como veículo de justiça, Senhor. Justiça divina, justiça social. Veículo de amor, veículo de cuidado mútuo. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas famílias, te apresentamos os nossos amigos, apresentamos as nossas crianças, ó Deus, e te peço, guarda-os, Senhor, protege-nos, Senhor, dá-nos saúde, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos recursos para que possamos atravessar essa crise e chegar bem do outro lado dessa crise, e no caminho que possamos ajudar as pessoas, Senhor, ao nosso redor. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, recebe o nosso serviço de adoração e fala conosco nesse dia. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Tu és Deus de toda graça, justo e bondoso tu és. Por isso nós louvamos o teu nome, todo-poderoso, aquele que a morte venceu. Jesus, tu és digno de louvor, e a ti cantamos, Santo, 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 tu és o Rei a quem cantamos, Santo, 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 Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso és meu Jesus. Tu és o Deus de toda graça, justo e bondoso tu és. Por isso nós louvamos o teu nome, todo-poderoso, aquele que a morte venceu. Jesus, tu és digno de louvor, e a ti cantamos, Santo, 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 tu és o Rei a quem cantamos, Santo, 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 Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso és meu Jesus. E a ti cantamos, Santo, 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 tu és o Rei a quem cantamos, Santo, 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 Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso és meu Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar.
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem, pessoal, como dá para imaginar, devido a todo esse problema de crise, nós vamos continuar, né, com o nosso serviço exclusivamente online. Tá? Eu estou pensando, sinceramente, já quero há bastante tempo, vocês devem saber disso, mas eu quero fazer um grupo de Zoom, retomar um grupo de Zoom, além da nossa reunião matinal. Então, ora comigo sobre isso, para que Deus abra um espacinho nas nossas agendas, tá? Para que a gente possa se reunir uma vez por semana, pelo menos, com fidelidade, com pontualidade, né? E toda semana, para que nós possamos também escutar um do outro, não só ficar aqui me ouvindo falar, ouvindo as pessoas daqui falando para você.
É muito importante a gente trocar, né? Então, ora por esse propósito aí comigo, me ajuda em oração, mas eu estou querendo, em agosto, tá? Começar essa dinâmica, tá joia? Olá! Hoje nós vamos ouvir uma história sobre Jesus, de quando ele ainda era uma criança. José e Maria moravam em Nazaré com Jesus e seus outros filhos e filhas. José trabalhava como carpinteiro e ensinava sua família sobre Deus e sobre as coisas de Deus. A família de José sempre ia ao templo para adorar a Deus e todo ano fazia uma longa viagem para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus tinha 12 anos, ele e sua família fizeram uma dessas longas viagens para Jerusalém. A cidade estava cheia de gente por causa da Páscoa. Quando a Páscoa terminou, José e Maria começaram a viajar de volta para casa junto com um grupo de parentes. Eles achavam que Jesus estava no grupo, mas quando foram procurar Jesus, não o encontraram. Então, José e Maria voltaram para Jerusalém e procuraram Jesus por 3 dias, mas não acharam ele. Aí eles decidiram voltar para o templo e foi lá que encontraram Jesus. Ele estava com os mestres da lei, ouvindo tudo que eles ensinavam sobre Deus e fazendo perguntas. Os mestres ficaram tão impressionados com Jesus que até começaram a fazer perguntas para ele. E eles estavam gostando do que Jesus respondia. Eles conseguiam ver que Jesus entendia bem as leis de Deus. José e Maria estavam muito preocupados. Maria disse: "Filho, procuramos você em todo lugar. Onde você estava?" Jesus respondeu: "Eu estava aqui, na casa do meu pai." Jesus voltou para Nazaré com seus pais. Lá, José ensinou para ele o trabalho de carpinteiro. Jesus foi crescendo e ficando mais inteligente. As pessoas gostavam cada vez mais dele. E Deus ficava feliz com o que Jesus fazia. Você sabe por que Jesus estava no templo? Porque lá ele podia aprender mais sobre as coisas de Deus. Ele amava Deus, ele queria aprender a fazer a vontade de Deus. Posso te falar uma coisa? Ninguém é muito novo e nem muito velho para aprender coisas novas, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Deus quer nos conhecer e também quer que nós o conheçamos cada dia mais através da sua palavra, da Bíblia. Vamos orar? Querido Deus, obrigada pela sua palavra, porque nela aprendemos mais de ti e da tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. O texto bíblico de hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 12 a 17. E diz assim: Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhes foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Essa é a palavra do Senhor para o povo de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Olha onde eu estou. Resolvi trazer a mensagem para vocês hoje aqui do nosso espaço, do nosso lugar de culto e adoração, que há tanto tempo a gente não vem, né, que todos nós, obviamente, sentimos saudade. Se você chegou agora e não nos conhece, eu sou Lucas Bonatti,
e essa é a primeira igreja metodista brasileira em Downtown Miami, que a gente carinhosamente chama de PMB Church. Bem, nós estamos aqui hoje continuando a nossa série de mensagens e nós temos falado sobre as aventuras espirituais, né? Rumo ao desconhecido, ou seja, buscando explorar as ferramentas espirituais que Deus nos ensinou, que Deus nos revelou através da sua palavra e através dos anos de história da igreja cristã, né? Que são ferramentas que Deus nos oferece para que nós possamos buscá-lo e conhecer mais e mais sobre ele e sobre a fé. Na primeira semana nós falamos sobre oração, e oração, eu descrevi oração como um diálogo, né, que é o combustível essencial para você criar e formar qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Você não cria um relacionamento com a pessoa sem diálogo, sem conversa, sem conhecer um ao outro, né? O primeiro instrumento para você conhecer uma outra pessoa é o diálogo. E da mesma maneira, então, para você conhecer a Deus, o primeiro ponto de contato é a oração. Você tem acesso livre ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós cremos. Na segunda semana nós falamos de adoração, e falamos de adoração como um encontro, né? Que é a possibilidade que nós temos de encontrar a Deus no mundo espiritual. E falamos que a adoração ela tem um elemento coletivo, porque Deus se agrada que o povo dele se reúna para adorá-lo, e ele se manifesta no coletivo, ele se manifesta em meio ao seu povo, mas também tem o elemento individual da adoração. Eu não posso forçar você a adorar a Deus. Você vai adorar se você quiser adorar. Você vai ter um relacionamento com Deus se você quiser ter um relacionamento com Deus. Nem mesmo Deus te força a ter um relacionamento com Ele, né? O que a gente chama de livre-arbítrio. Não é verdade? E hoje nós vamos falar, é a terceira mensagem dessa série, nós vamos falar de um dos meus temas favoritos, que são as Escrituras, né? Que é você conhecer, você buscar a Deus, você crescer em graça e em fé, você receber mais e mais de Deus, mais conhecimento de Deus, mais graça de Deus, mais revelação de Deus, através das Escrituras, através da palavra de Deus, né? Que ficou marcado na Reforma Protestante como a primeira fonte de recursos de revelação sobre Deus, a primeira autoridade sobre quem é Deus, né? Enfim, a gente vai bater um papo e vai ser interessante, fica aí com a gente. Eu quero começar lembrando uma situação que eu vivi há uns 14 anos, e aí vai ser um momento meio confissão, né? Porque tem coisa que eu vou falar aqui que nem a família conhece. Então vamos lá. Há uns 14 anos atrás, como alguns de vocês já sabem, foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Eu vim num intercâmbio e morei em Lake Tahoe, uma cidade na fronteira de Nevada com Califórnia. Uma cidade a mais de 2.000 metros de altura, de altitude, e uma cidade com montanhas, uma cidade com muita atividade na natureza. Mesmo que no inverno tem muito esqui, escalada, né, que chamam de hiking, e no verão também, e você tem o lago, wakeboard, várias coisas. E cassino, né? Basicamente a única entretenimento da cidade, além do cinema e dos esportes ao ar livre. Muito bem, passei lá basicamente quase todo o ano de 2006. E lá em abril, já no final do inverno, quando acho que na última semana que as estações de esqui estavam para fechar e tal, eu me juntei a uns amigos que trabalhavam comigo, poloneses, americanos, que eles costumavam escalar as montanhas, só que eles não iam nos resorts. Eles simplesmente paravam o carro, tinham um mapa na mão, o GPS e tal, e eles paravam o carro nas montanhas para explorar, simplesmente para explorar, subiam e desciam com esqui, né, e gravavam, mas era muito doido, porque eles pulavam assim e de repente, achando que ia continuar, mas embaixo tinha tanta neve que ele afundava. Enfim, muito louco. E muito interessante, né? E eles sabiam tudo que eles estavam fazendo, obviamente. Chegaram lá, eles tinham todos os equipamentos. Tinham GPS, tinha aquela garrafinha, foi a primeira vez que eu vi na vida, uma garrafinha que você leva água, mas aí você abre, aí você tem como acender um fogo para ferver aquela água, e aí eles faziam um miojo ali dentro daquela coisa. Enfim, eles sabiam
momento de comer, o que comer, qual tipo de fruta que era melhor a gente levar para reabastecer as energias, enfim, tinham todas as coisas. E eu, o que eu tinha? Eu tinha um casaco à prova de neve e uma calça à prova de neve, só isso, né? Eles me deram lá, me emprestaram aquele tênis de neve, que é uma raquete, né? E ele tem um ganchinho, você tem três ganchinhos assim, porque você tem que chutar para aquele ganchinho travar na neve e você ter tração para subir. Porque a gente subiu umas montanhas super íngremes, super íngremes. Tem foto que eu tirei assim, que fica até ruim de ver a foto, não dá para entender nada. Mas é porque o morro era tão assim, que eu tirei a foto para ver, parecia que era um caminho normal, que eu estou andando assim no chão agora. Muito, muito doido. E foi assim, uma grande experiência para a minha vida, mas aqui vem a confissão. Eu, sinceramente, achei que naquele dia eu ia morrer. Sinceramente, porque chegou um momento que eu não tinha mais força. A gente andou 8 a 10 horas. A gente começou às 7 da manhã e a gente chegou no carro às 6h10 da noite. Né? Então, assim, eu não aguentava mais andar, porque tinha lugares, eles desciam, né, no esqui, economizava energia. Eu descia escorregando assim, ó, sabe, sentava no chão e ia, entendeu? Enfim, eu não tinha energia, estava super cansado. E toda vez que eu estava super cansado, um deles chegava, não, Lucas, você vai conseguir, faz isso, faz isso, faz isso. Me orientavam, me ajudavam, me apoiavam, me davam aquele ânimo, né? E até uma frase que um deles disse para mim, que eu acho que é coisa de militar isso, que ele falava assim, a mente é mais forte que o corpo. Né? Eu, obviamente, eu não acredito nisso, mas naquele momento foi importante ouvir aquela palavra, porque eu me obriguei a tirar energia de onde não tinha. Obviamente, além dessa palavra, tinha o pensamento, porque está escurecendo, daqui a pouco os coiotes vão aparecer, os ursos vão aparecer, e se eu ficar por aqui, já era. Né? Então o medo também deu aquela impulsionada para eu sair dali. E por que eu estou usando essa imagem para falar sobre a palavra de Deus? Porque eu entendo que existem duas maneiras, né, para você ter sucesso numa situação dessa. Seja para eu finalizar aquela escalada ou para a gente crescer em graça, crescer na fé. Você precisa de duas coisas. Ou você tem os recursos, né, os equipamentos, as coisas necessárias, ou seja, naquela situação, mapa, comida, GPS, bússola, né? O mínimo, alguma coisa mínima, talvez não o GPS, mas pelo menos a bússola, para você saber de onde você veio e para onde você tem que voltar. Ou você precisa de pessoas que tenham esses equipamentos, que tenham treinamento, que saibam o que estão fazendo, e elas vão te ajudar, elas vão te orientar, elas vão te apoiar, né? Elas vão te corrigir, que foi muito o que eu experimentei naquele momento. E da mesma maneira, nós, na fé, passamos por isso. Né? Ou nós aprendemos e buscamos a Deus por nossa conta, e vai ser sempre o ser autodidata é legal, mas tem sempre uma limitação, né? Porque você cria suas verdades que são só suas, você nunca compara a sua verdade com o outro, então você cresce menos do que quem cresce junto com pensamentos diferentes, creio assim. Então, ou você busca a Deus através da oração, da meditação, ou seja, dos meios de graça, por sua conta, ou você precisa de alguém te guiando nessa caminhada, alguém que já tem uma caminhada nessa área, já tem experiência nessa área, já tem o treinamento nessa área, e essa pessoa vai te guiar. Né? Obviamente que na fé é muito importante que haja os dois, porque você tem que buscar e você tem que ouvir a pessoa. Né? Porque se eu for um mentiroso aqui, né, eu vou te ensinar mentira. Então, eu fico muito honrado com quem confia em mim, mas é muito bom que você busque conhecer a Deus e busque crescer por conta própria para você confrontar os ensinamentos que eu ofereço com aquilo que é correto para você, em termos de interpretação bíblica, exegese, história da Bíblia, história
da igreja. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas enfim. E aqui a gente vê meio que essa situação com Paulo falando com Timóteo, é o texto que a gente leu hoje. Porque Paulo fala assim, lembre-se das coisas que você aprendeu, lembre-se das coisas que te foram ensinadas. Por quê? Porque você sabe quem te ensinou. E aí por isso que eu estou falando do elemento da pessoa que ensina. Conhecer quem te ensina é importante. Né? Não é a questão de credibilidade. Credibilidade. Tem um monte de charlatão por aí falando em nome de Deus, falando da Bíblia, falando sobre a fé. Então, conhecer quem te ensina é um fator importante. A credibilidade de quem ensina é sempre uma coisa muito importante. Mas aí Paulo fala que você, Timóteo, você sabe as Escrituras, você aprendeu as Escrituras e através das Escrituras, você recebeu sabedoria suficiente para receber o dom da salvação em Cristo Jesus. E aí ele fala que as Escrituras foram inspiradas por Deus. E por isso são dignas de confiança. Tem credibilidade. Aí aqui tem alguns pontos interessantes. Né? Eu já citei o primeiro, que é a relação da pessoa que ensinou. A credibilidade de quem ensinou. O segundo ponto é que as Escrituras... Que Escrituras? A gente tem que se perguntar. Porque, lembremos, na igreja primitiva, naquela época, na época de Timóteo e Paulo, não existia Bíblia. O pessoal aqui de Miami sabe que eu falo isso de vez em quando. Porque, eu vou falar uma frase polêmica aqui, você que é de outra denominação, você que é do Rio de Janeiro, você que não faz parte da nossa igreja, não sai não fica com raiva de mim não, mas eu falo uma coisa aqui que pode soar polêmica, mas que eu digo que a fé vem pelo relacionamento antes de vir pela Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não existiu por mais de 300 anos. Compreende? O ensinamento que Timóteo recebeu, que Paulo recebeu, o discipulado da igreja primitiva, não era baseado na Bíblia. Era baseado através de relacionamento. Os ensinamentos que os discípulos e discípulas de Jesus passavam para outros e formavam outros discípulos e discípulas de Jesus que formavam outros discípulos e discípulas de Jesus. Mas Paulo está falando que as Escrituras... Timóteo, você foi criado e recebeu ensinamentos nas Escrituras. Que Escrituras, então, seriam essas? As Escrituras que a igreja primitiva usava. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento eram as Escrituras que eles tinham disponíveis naquele momento. Né? Uma igreja ou outra tinha também uma carta de um apóstolo, tinha um dos evangelhos. Você não tinha todos os evangelhos, eles não tinham o recurso que nós temos. Os 4 evangelhos, todas as cartas, o Atos dos Apóstolos, o livro de Apocalipse, isso não existia para todos eles. Compreende? Então as Escrituras, e olha que interessante, por que eu estou falando isso? Porque tem uma galera que gosta de falar, negar o Antigo Testamento e só ficar com o Novo Testamento. Isso está errado. Porque a fé apostólica, ela surgiu a partir do Antigo Testamento. Por isso que você vê no Evangelho de Mateus, toda hora ele fazendo referência, porque assim estava escrito, porque assim os profetas disseram. Né? Você vê Paulo citando as Escrituras do Antigo Testamento, Jesus citando o Antigo Testamento o tempo inteiro. Então é importante ver que, apesar dos conflitos, das contradições e das coisas que incomodam a gente, o Antigo Testamento, está dizendo Paulo para Timóteo, o Antigo Testamento é capaz de dar a sabedoria suficiente para que uma pessoa receba Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, o Antigo Testamento revela Jesus Cristo. O Antigo Testamento revela quem é Deus, o que Ele quer. Bom, isso é uma coisa importantíssima. Agora, por que eu citei nisso? Opa! Voltando aqui, eu estava dizendo que... Não. Então, é importante ressaltar que as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, que é um outro ponto importante que Paulo está levantando. E aí, qual é a Escritura inspirada por Deus? De novo, o Antigo Testamento. Né?
Obviamente, a gente crê que o Antigo e o Novo Testamento são inspirados por Deus. E aqui já é outra questão que a gente pode levar a outra discussão, outro estudo ou outra pregação, porque existe uma corrente cristã que fala da infalibilidade das Escrituras, como se Deus tivesse ditado as Escrituras. E isso ainda é um outro tema que a gente não vai falar hoje, mas, de novo, como Deus vai ditar tudo? Se ele está ditando para Paulo o que Paulo escreveu aqui, não existe o resto do Novo Testamento. Então você já fica meio assim, e agora? Então, assim, lembremos, a Bíblia só foi formatada 300 anos depois disso tudo aqui. Então, ou seja, o importante é lembrar que essa inspiração é o seguinte: a Bíblia tem tudo que nós necessitamos, preste atenção nisso, para conhecer a revelação de Deus, porque Deus se revelou. Deus se deu a revelar, e essa é uma das grandes coisas assim sublimes sobre o Deus que nós acreditamos, que ele se revelou, ele se deu a revelar, ele se mostrou, ele mostrou a sua vontade, ele mostrou o que ele não gosta, ele mostrou o que ele gosta. Obviamente nós não temos como ter uma precisão científica para descrever e falar quem Deus é, quem não é, o que Deus quer, o que Deus não quer, exatamente 100%. Tá? Mas eu vou chutar uns 80% ou mais, eu acho que dá sim. Eu acredito que a Bíblia tem a revelação de Deus de uma forma muito concreta, muito poderosa, muito forte e muito importante. Por isso que eu estou dizendo que a Bíblia é o alimento que nós necessitamos para conhecer a revelação de Deus. Né? E mais do que isso, conhecer a revelação de Deus, conhecer a sua natureza, conhecer os seus atributos, conhecer aquilo que ele rejeita, né? Mas o mais importante de tudo isso é que você guarde pelo menos o seguinte, que as Escrituras ela tem tudo que é suficiente, e essa palavra é super importante, a Bíblia tem tudo que é suficiente para a nossa salvação em Cristo Jesus. Tá? Só você pensar comigo, o que te parece mais provável? Que você feche os seus olhos e comece a orar para você conhecer a Deus, e aí Deus vai descer e aparecer diante de você, ou enviar um anjo para falar contigo, ou você tem mais chance de conhecer a Deus através das Escrituras, que é uma ferramenta, um instrumento que Deus usa e usou e vai continuar usando por séculos para que as pessoas conheçam quem Ele é, porque Ele se revelou. Né? E aqui eu estou indo para o final e quero citar uma coisa muito rápida, um dia eu vou ter que voltar nisso, mas eu preciso citar isso para você. É o seguinte, você está reparando, eu não quero que você fique confundido, por isso que eu tenho que falar disso. Eu estou falando da Bíblia, da importância das Escrituras, mas eu estou mencionando que por 300 anos a igreja primitiva não tinha Bíblia. E eu aqui não estou querendo valorizar mais o Antigo Testamento e menos o Novo, não é isso. Quando eu falo da importância do Antigo Testamento, é que ainda no Antigo Testamento nós temos a revelação da graça, do amor, do plano de salvação, da pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. E que as Escrituras têm elementos que vão nos corrigir, que vão nos aperfeiçoar, que nos vão direcionar. Obviamente, Antigo e Novo Testamento. Eles se complementam. E justamente porque não existia Bíblia, nessa época em que Paulo estava falando, eu tenho que trazer um outro assunto que é a Bíblia é a fonte primária, como eu já disse, que é o resultado da reforma protestante, é a fonte primária da revelação de Deus. Mas não é só isso. Né? Nós, na Igreja Metodista, usamos uma linguagem para explicar isso, chamando de quadrilátero wesleyano. O que é isso? Que nós acreditamos que é necessário para você crescer na fé, necessário as Escrituras, em primeiro lugar, como fonte primária. Tá vindo tudo em inglês na minha cabeça. Espera aí. As Escrituras, a razão, a racionalidade, porque Deus não é um Deus irracional.
certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem tosco. Lembrar do nhonho. Deus pode tudo, Deus tem poder para fazer tudo. Mas ele não faz uma bola quadrada. Deus age dentro de uma racionalidade também. Nós temos a outra perna, que é a tradição. E aí, quando eu falo de tradição, é a tradição cristã. Por que eu estou falando de Paulo? Por que a gente prega sobre... A gente sempre remete à nossa herança apostólica. O que nós fomos ensinados pelos apóstolos, pelos líderes da igreja primitiva, por Jesus Cristo, pelos profetas. E a igreja seguiu séculos formando interpretações e tradições desse mesmo texto bíblico. E a gente está aqui mais de 2000 anos depois, existem várias pequenas diferenças, mas o essencial é o mesmo. A salvação vem através de Jesus Cristo. Deus é amor. São coisas essenciais. Então, a fé, ela se desenvolve. Imagina um banco de 3 pernas. Então, você tem as escrituras, a razão, a racionalidade, a lógica, e você tem as tradições cristãs. Tá? E o banco, onde nós sentamos, é o que nos dá apoio, é onde nós encontramos o suporte que nós precisamos, é a experiência humana, experiência de vida. A experiência é que comunica e se conecta com todos os outros elementos, com as escrituras, com a racionalidade e com a tradição cristã. Né? Então a gente revisita, tem a reforma protestante e tal, quando a experiência, a formação humana, formação moral, psíquica, social, sabe? Quando a experiência individual do ser humano se desconecta das bases de formação do caráter cristão, a gente tem momentos em que a igreja entra em debate e há reformas. E a cada 500 anos, mais ou menos, isso ocorre de forma grave. Tá? Desculpa, me empolgo, vocês sabem, eu gosto desses assuntos e aí acabo me empolgando. E eu quero finalizar com o seguinte, então. Afirmando que as escrituras são o alimento necessário para que você conheça a Deus. E é possível conhecer a Deus. E nem sempre as escrituras vão nos falar o que nós queremos ouvir. Nem sempre as escrituras vão nos deixar numa situação de conforto. Muitas das vezes nós vamos ser confrontados. Então, o meu apelo é que você aprenda a conviver com a crise. Aprenda a crescer no meio da dúvida. E como a gente pode fazer isso? Confiando em Deus. Né? Então, eu quero sugerir para vocês 3 formas de você ler a Bíblia. Tá? Então, você pode ler a Bíblia para você conhecer a Bíblia. Então, você lê como você lê o jornal. Você lê o Evangelho de João porque você quer conhecer como João falou de Jesus. Você quer ler a história de Davi, então você vai ler a história de Davi. É uma leitura mais informacional. Então você está lendo para aprender. Agora tem a segunda maneira de ler a Bíblia, é a maneira da meditação. Ou melhor, do estudo. Estudo e meditação, eles meio que se interligam. Porque você vai estudar, você vai comparar, você vai ver as contradições. Né? Você vai ver que a Bíblia, ao mesmo tempo, diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi proibido pelo próprio Deus de construir um templo, porque ele tinha muito sangue em suas mãos, porque ele foi um guerreiro, tem uma história de guerras. Então, é preciso estudar um pouquinho para saber o que aconteceu, o que levou Davi a ser um homem de guerra, o que tinha na vida de Davi que fazia ele como uma pessoa, um adorador, uma pessoa com coração segundo o coração de Deus. E aí você vai estudando. E aí de vez em quando você vai chegar em momentos que vão te chocar e que vão te confrontar e que vão ser doídos até, vou confessar. Podem ser difíceis para você. E é o momento que você vai passar da meditação
espiritual, ou seja, você vai pegar aquele trecho, vai pegar a sua experiência, porque a escritura, a razão e a tradição, elas formam a sua experiência como ser humano, e aí você vai colocar essa experiência diante de Deus, da sua maneira, como eu falei, em oração honesta, direta, sincera. Talvez você esteja inconformado com alguma coisa na sua vida, ou porque isso aconteceu, ou aquilo outro aconteceu, e você coloca para Deus, abertamente. Sinceramente, eu creio que Deus vai falar com você, vai colocar pessoas no seu caminho, vai te dar instrumentos, vai disponibilizar para você recursos para que você encontre respostas. E nem sempre você vai encontrar respostas, mas Deus vai te dar ferramentas para conviver com aquela dúvida. Porque apesar da Bíblia revelar muito sobre o que Deus quer, sobre quem Deus é, e sobre qual é o plano dele para as nossas vidas, há muito mistério também. É o mistério da fé. A fé, existe o elemento de mistério na nossa fé. Eu sei que eu falei muito, desculpa, mas eu realmente me empolgo com esse tema. Eu espero que não tenha sido muito confuso hoje, mas eu quero deixar essa palavra, te oferecer essa meditação, tá? Porque a Bíblia é o alimento, é uma revelação, Deus se revelou, tá? E às vezes nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem a entender isso, entender essa revelação. Mas há na Bíblia tudo o que nós precisamos, tudo que é suficiente para nós conhecermos a Deus e recebermos a salvação em Cristo Jesus. E busque criar hábitos de leitura, seja para aprender, seja como estudo e seja também como meditação profunda. Sabe? Essas três formas de aprender a Bíblia são importantes e eu espero que você adquira esse novo hábito também para a sua vida, para você crescer mais e mais em fé, em graça, em amor, em humanidade, em espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é a elevação da nossa humanidade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Te ofereço essa palavra em nome de Jesus e que você tenha uma semana abençoada, que Deus realmente fale ao seu coração nessa semana, ok? Fica na paz. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero te agradecer, né, por participar do nosso serviço de adoração, por estar aqui conosco. Minha oração é que Deus realmente tenha falado com o teu coração, que tenha te inspirado a buscar mais a Ele, buscar mais mudança na sua vida, principalmente na sua vida espiritual, né? Fica aí o convite de você sempre estar envolvido nessa aventura que é viver com Deus, que é buscar a Deus, ok? Mais uma vez, muito obrigado, tenha uma semana excelente, né? E siga a gente nas nossas redes sociais, busca aí, quer falar com a gente, manda um contato, tá bom? Eu quero escutar de você, e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida e a sua família grandemente. Se cuida, máscara, lava a mão, não toca o rosto e mantenha a distância, tá joinha? É isso aí. E que a graça, o amor e a paixão pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelas revelações da palavra de Deus, sejam permanentes e presentes na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és Deus de toda graça, justo e bondoso tu és. Por isso nós louvamos o teu nome, todo-poderoso, aquele que a morte venceu. Jesus, tu és digno de louvor.